Questão 81. Nós vamos para 82 agora, né? Abram no caderno de questões de vocês. Eu quero vocês interagindo comigo, porque claro que eu não vou estar dando a questão de graça, né? Vocês que vão me dizer. Deixa eu abrir aqui, questão 82. Ah, boa questão essa. Vamos lá. Vou botar aqui na tela. Todos estão enxergando a tela, né? Em branco? Vamos lá, meu povo. Questão 82. Em sede de ação trabalhista de Sérgio, em face da empresa Nova Coleção Limitada, o juiz julgou o rol de pedidos parcialmente procedente. Quando eu falo isso para vocês, né, parcialmente procedente, o que será que lembra já essa palavra, né? Parcialmente procedente. Toda vez que eu vejo algo assim, eu não sei vocês, que diz parcialmente procedente, eu já lembro de recurso adesivo. De cara, assim, recurso adesivo, tá? Bom, a sentença foi parcialmente procedente, tendo deferido apenas 2 das 4 horas extras pretendidas, né, pelo autor da ação. Na qualidade, letra A, na qualidade de advogado de Sérgio. Ah, gente, vai. Teve uma sentença, né? Na qualidade de advogado de Sérgio, qual é a medida que você pode adotar da sentença? Séria essa pergunta? Alguém aí Extraordinário, colocou né? agravo de instrumento? Tá? Olha só, a resposta correta da sentença na vara do trabalho, da sentença cabe RO para o TRT, da sentença cabe RO ao TRT, do acórdão do TRT, cabe recurso de revista para o TST, TST, pronto, já começamos a aula bem. Então, a medida que pode ser adotada por Sérgio é a interposição do recurso ordinário. Previsão legal do recurso ordinário, que nós colocamos até na peça dele, é o artigo 895 da CLT. 895 da CLT. Claro que você acha isso, você vai em recurso ordinário e previsão legal. Só que tem dois tipos de recurso ordinário. Nós temos o recurso ordinário que vai da sentença da vara para o TRT, que é o mais comum, e nós temos aquele recurso ordinário que sai do TRT e vai para o TST. Nesse caso, qual é o inciso, pessoal? Aqui, é o inciso 1 ou 2 na questão? Inciso 2. Essa daqui é 1. Essa daí é 1. Ah, show. Então, aqui na questão, tá? Vocês colocam que a resposta é a interposição. Recurso ordinário, tá? Nos termos aí do artigo 895, inciso 1 da CLT. Certo? Vamos para a letra B. Letra B está perguntando assim: caso você, como advogado de Sérgio, inicialmente não se insurja contra a decisão, mas a empresa sim, ainda haverá alguma medida recursal a ser adotada, pessoal? Se sim, qual? Fundamente, qual é? Recurso adesivo, recurso ordinário adesivo? Recurso adesivo, recurso ordinário, tanto faz, né? Desde que seja adesivo.
Bom, é isso, né? Logo quando a gente começou a ler a questão, eu falei para vocês, gente, quando eu olho para essa palavra parcialmente procedente, eu só lembro de recurso adesivo. E dito e feito, né? Olha, professor, se caísse um recurso adesivo como peça, nunca caiu, mas se caísse, como que a FGV iria cobrar? Pessoal, é só vocês olharem a forma que ela cobra nas questões. É dessa forma aqui, ó. É fácil de reconhecer ali numa questão que é um recurso adesivo. Seria dessa mesma forma aqui que ela cobraria numa peça, tá? Então, com essas mesmas palavras, porque quem faz as questões é a própria FGV. Então, a resposta aqui é que já que um deles perdeu o prazo para recorrer, dá para recorrer, né? Dá para interpor recurso ordinário adesivo, tá? No prazo das contrarrazões. No prazo das contrarrazões. Ok? Bom, a fundamentação para isso, nós colocamos aí o mesmo artigo do RO, que é o artigo 895, né? Inciso 1 da CLT. E aí nós acrescentamos o do recurso adesivo. Súmula 283 do TST, artigo 997, parágrafo 1º, parágrafo 2º do CPC. Professor, eu posso colocar a instrução normativa que tem no índice? Pode, fique à vontade. Ok? Questão boa essa. Vamos para a próxima questão, questão 83. Vamos lá. Salvar isso aqui. Ok, vamos lá. Questão 83. Lucas é dirigente sindical e empregado da sociedade empresária que o contrata como advogado. Na consulta, resta esclarecido que Lucas praticou. E Lucas é dirigente sindical e empregado. Ok. Na consulta, resta esclarecido que Lucas praticou falta grave, né? E a sociedade empresária quer dispensá-lo. Ah, pessoal, já se presume do que vai perguntar aqui, né? Se Lucas é dirigente sindical e a sociedade empresária o contrata como como e empregado da sociedade que o contrata como advogado. Ok. Na consulta, resta esclarecido que ele praticou falta grave. Beleza. E ela quer dispensá-lo. Como é que faz para dispensar um dirigente sindical? Inquérito judicial para Para apuração. apuração de falta grave. É isso que vai perguntar, não é possível. Letra A. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, qual é a medida adotada a fim de implementar a dispensa de Lucas? É isso mesmo, né? A medida a ser adotada para implementar a dispensa de Lucas é a instauração de inquérito judicial para a apuração de falta grave, né? Bom, pessoal, que fundamentação vocês colocaram aí? Ou se não colocaram, procure, vão lá. É dirigente Artigo sindical. 853 da CLT. Entra aqui. Eu iria em inquérito e veria a previsão legal. Lá vai estar o 494 e 853 da CLT. Qual é a fundamentação que diz que o dirigente sindical tem que passar por inquérito? Qual é? Tem duas súmulas aí. 379 do TST. E qual é a outra? 197 do STF. 97. Isso. Súmula 379 do TST e súmula 197 do STF.
aqui é inquérito para apuração de falta grave. Essa é a medida, tá? Uma petição inicial que a gente já estudou, tranquila de fazer, tranquilíssima. Você vai falar no mérito qual foi a falta grave que ele fez, que ele cometeu. Você vai falar do artigo 482 da CLT, para falar, né, qual das alíneas se adequam ali. Você vai pedir a extinção do contrato por justa causa, com data retroativa à data da suspensão contratual. O inquérito tem um prazo decadencial de 30 dias para ser instaurado, contados da suspensão do empregado. Ok? Letra B, vamos lá. Necessitando de prova testemunhal para suas alegações, quantas testemunhas você poderá contar na implementação da medida? Quantas testemunhas é possível levar no inquérito, pessoal? Deve ter no próprio inquérito judicial, né? Para cada parte, dá para levar quantas testemunhas? Rito 6 sumaríssimo, testemunhas. 2. Rito ordinário, 3. Inquérito, 6. 6. Né? É possível levar 6 testemunhas. Qual é o artigo? 821 da CLT. Isso aí. Tá? É possível a implementação de 6 testemunhas. Nos termos do artigo 821 da CLT. Dá espaço aqui, vamos para a questão 84 também nessa mesma página. Vamos lá. Essas questões estão muito tranquilas, viu? Eu preciso criar as questões da FGV. 84, vamos lá. Lima, bem pequenininho, Lima, empregado do Banco a Alto Investimento, iniciou a carreira como contínuo. Em razão da brilhante carreira que realizou, ele foi recentemente eleito diretor-presidente. Pessoal, você entra como empregado numa empresa. Presta bem atenção nisso. Você faz um ótimo trabalho e você é eleito, não é gerente não, gerente é empregado, tá? Você é eleito diretor-presidente, diretor, você não é mais empregado, ok? O diretor, ele passa a ser sócio, tá? Ou seja, ele não tem mais vínculo empregatício. Mas a questão toda é, quem se torna diretor perde o vínculo? Perde. Mas o contrato de trabalho dele vai se extinguir? Não. A resposta é que o contrato de trabalho fica suspenso. A pergunta da letra A? Qual é o efeito jurídico da eleição, né? O efeito jurídico no contrato de trabalho. Já falei para vocês que quando pergunta isso, ou é suspensão ou é interrupção. Aqui é suspensão. Suspende o contrato de trabalho de Lima, tá? Você acha isso em diretor no índice remissivo. Qual é a previsão para isso aqui? Súmula 269 do TST. 269 TST. Isso aí. Vocês acharam em diretor, foi? Sim, professor. Foi aqui no diretor. Aqui, suspensão. Aí você fala, né, que o efeito jurídico no contrato de trabalho é o da suspensão do contrato. Nos termos da súmula 269 do TST. Ok? Letra B. Analise os efeitos da eleição na jornada de trabalho. Gente, se ele for eleito diretor, ele não tem mais jornada de trabalho, certo? Porque ele não é empregado. Ele perde a jornada de trabalho. Ele vai se equiparar com o próprio empregador. Então, analise os efeitos da decisão na jornada de trabalho intensa que Lima passará a cumprir. Lima não será mais empregado, portanto, ele não tem mais o quê? Jornada de trabalho. Ok? Ele se equipara ao próprio empregador. Você pode colocar até o artigo 2º da CLT, que fala do conceito de empregador, tá? Mas a resposta é que ele perde o direito a horas extras, perde o direito à jornada, ok?
Então, Sabe o artigo Então, 3º? ele vai ter que... A questão ela vai informar se ele é um diretor estatutário, que é um eleito, ou um diretor empregado. Porque tem diferença. aqui está falando o quê? Lima, empregado do Banco Alto Investimento, iniciou como contínuo. Em razão da brilhante carreira que realizou, foi recentemente eleito diretor-presidente da instituição. Bom, Sociedade Anônima Banco Alto Investimento, eu responderia que Lima simplesmente perdeu o direito, não é mais empregado, perdeu o direito à jornada de trabalho, perdeu o direito a horas extras. Eu responderia dessa forma, tá? Não cabe o artigo 3º, então, da CLT? Olha, você pode dizer que sim, você pode dizer que Lima não se enquadra mais nos requisitos do vínculo empregatício do artigo 3º. Não se enquadra mais lá. Você pode usar assim, tá? Então, Lima. Professor, no caso aqui eu coloquei que ele estava excluído, tá errado? Não, tá certo, né? tá certo. Ele está excluído do regime de controle de jornada, excluído das horas extras, tá? Não é mais empregado, portanto, perde o direito às horas extras e à jornada de trabalho, né? Ok? Aí você pode colocar o artigo 3º, que ele não é mais empregado, tá? Show. Deixa eu salvar isso aqui, nós vamos para a questão 85. Aqui, vamos lá, questão 85. Paulo e João foram eleitos dirigentes sindicais. Ambos se candidataram na mesma data, sendo que João estava em gozo de aviso prévio. Um mês após a eleição, ambos foram dispensados. Bom, aqui está muito claro, né? Você já tem esse conhecimento do direito material para responder. Mesmo que vocês não achassem a súmula na hora da prova, que o ideal é que achem, mas vai que não achem, né? Mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui deve saber, de tanto que a gente já bateu nisso, que quem se candidata a dirigente sindical em período de aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, não tem estabilidade, tá? Então a questão é o seguinte, mesmo que você não achasse a súmula, você responderia e já era 0,5 para você, tá? Letra A. Paulo e João poderiam ser dispensados? A resposta é que Paulo não, né? Paulo não pode ser dispensado porque ele tem estabilidade, mas João, por ter se candidatado a dirigente sindical no período de aviso prévio, ele pode porque ele perdeu a estabilidade provisória. Então a gente vai colocar assim: Paulo, ele não poderia ser demitido porque ele tem estabilidade. Vamos responder de forma completa. Paulo não poderia ser demitido porque ele tem estabilidade provisória do registro da candidatura até 1 ano após o mandato. Paulo tem a estabilidade provisória do registro da candidatura até 1 ano após o mandato. Quais são os artigos dessa estabilidade para Paulo? Me digam aí. Artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. Isso, artigo 8º, inciso 8 mesmo, da Constituição Federal, e artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Então, Paulo
Não pode ser demitido porque ele tem estabilidade provisória. Agora, o João pode, porque o João se candidatou em período de aviso prévio. Aqui entra a súmula 369, item 5 do Tem 5. TST. Ok? Então, Paulo não poderia ser dispensado porque ele possui estabilidade provisória do registro da candidatura até 1 ano após o mandato. Já João não possui estabilidade, pois se candidatou no período de aviso prévio, então poderá ser dispensado, tá? Nestes mesmos termos dispõem os artigos 8º, inciso 8º da Constituição, artigo 543, parágrafo 3º da CLT e súmula 369, inciso 5 do TST. Letra B. Na hipótese de reconhecimento da estabilidade, na qualidade de advogado do empregado. Olha só essa questão, que maravilhosa. Essa questão aqui eu já até coloquei, quem vai para o reforço sabe que eu já coloquei como tese. Na qualidade de advogado do empregado, sendo insustentável o convívio entre empregado e empregador. O que você deverá requerer na defesa do seu cliente? Você é advogado do empregado que tem estabilidade. Como regra, se você faz uma reclamação trabalhista, você vai pedir reintegração em caráter liminar. Reintegração em caráter liminar. E no mérito também a reintegração, né? Mas aqui está dizendo que o teu cliente, o empregado, ele está com uma relação insustentável com o empregador. É aquela famosa animosidade. Nesse caso, você não vai pedir a reintegração. Nesse caso, você vai pedir que a reintegração seja convertida em indenização. Que a reintegração seja convertida em indenização. Certo? Bom, onde é que eu acho isso, pessoal? Eu vou, provavelmente, se você for no tópico estabilidade no índice remissivo, eu acho que é lá, tá? Ou em reintegração, um dos dois deve estar lá dizendo assim, reintegração desaconselhável. Acho que é algo assim. Só confirma para mim, tá? E me diz qual é o artigo, se você achar. Artigo 496, a Laiane disse. No índice remissivo está em qual tópico? Estabilidade, ele está como reintegração desaconselhável. Estabilidade e reintegração desaconselhável. Perfeito. Isso aí. Então, a gente coloca aqui o artigo 496 da CLT e pede a conversão muito cuidado com isso em prova, tá? Se cair uma reclamação trabalhista, gente, você como advogado do cliente, se a F isso nunca aconteceu. Em peça, não. Em peça, geralmente, a gente pede a reintegração. Mas se isso acontecer, você pede a conversão em indenização, tá? Conversão da reintegração em indenização. R$ 86. Questão 86. Um estudante de direito e resignado pelo fato de sua mãe haver perdido uma causa trabalhista, estuda com afinco todos os contornos da lide. Vocês podem ver que ele não é um advogado, né? Ele é um estudante de direito, tá? Ele estuda com afinco os contornos da lide, a doutrina, a jurisprudência correlata, durante 1 ano, fim do qual prepara uma ação rescisória. Para que serve mesmo a ação rescisória? Para o cumprimento da sentença normativa. Cabe ação de cumprimento do trânsito item julgado.
cabe rescisória para tentar de novo. Eita! Deposita 20% do valor do todo. Pronto, a música já disse. Cabe ação rescisória para reabrir um processo que transitou em julgado. Bom, ele está preparando uma ação rescisória, ele está colhendo a assinatura da sua mãe. Pessoal, eu já vi um erro aqui. Qual é o erro? Ele não é Será que advogado, né? pode propor ação rescisória sem advogado? Não. Não, né? Você pode entrar na Justiça do Trabalho, desde a reclamação trabalhista até lá dentro do TRT sem advogado. Mas existem algumas ações que obrigatoriamente exigem a presença de um advogado. Quais são? Mandado de segurança, os recursos que vão para dentro do Tribunal Superior do Trabalho. A ação rescisória é uma. Então não pode. Letra A. Analise a viabilidade da demanda proposta, justificando, né? É viável, não é viável a demanda? Não é viável. Por quê? Porque a ação rescisória não aceita jus postulandi. A ação rescisória não aceita o jus postulandi. Ou seja, é obrigatória a presença de um advogado, tá? Então, não é viável, não é viável. Qual é a fundamentação para isso? Súmula 425 do TST. Show de bola. Súmula, deixa eu botar aqui de outra cor. Vamos botar que não é viável. Tá? Pois não aceita jus postulante. Tá? Súmula, escrevam mais do que isso, aqui eu só resumi, tá? Ou seja, é obrigatória a presença do advogado. Súmula 425 do TST. Muito bem. Letra B. Se a mãe do estudante contratasse um advogado para ajuizar ação rescisória, como se daria a concessão dos honorários, né? Sucumbenciais? O pessoal se daria normalmente. Se ela contratasse um advogado, ela teria que pagar honorários sucumbenciais. Normal. Certo? Bom, primeiro a gente coloca aqui, eu não entendi essa pergunta, mas tudo bem. Primeiro a gente coloca aqui o artigo 791A da CLT, que é dos nossos honorários, 791A, né? Eu iria em ação rescisória ver se tem alguma coisa específica sobre os honorários da ação rescisória, porque parece que tem. Vocês foram? Eu fui, professor, mas eu encontrei o mesmo artigo, 791A. Não vi nada de diferente. Então, você vai colocar aqui, terão devidos honorários advocatícios sucumbenciais na ação rescisória. Só isso. Nos termos do artigo 791A da CLT. Tá? Pessoal, agora eu lembrei. É porque antes da reforma trabalhista, tá? Antes da reforma, só seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais para os advogados do sindicato. Agora que me toquei. Essa questão deve ser dessa época. Tá? Para os advogados do sindicato. Só que nós tivemos reforma, né, trabalhista. Então, hoje é devido para todos os advogados, tá? Não só do sindicato. Vocês acharam aí a súmula 219? Tem ela em ação rescisória? Procura aí, vê se tem. Súmula. Ou tá em ação rescisória ou tá em honorários. Do TST mesmo, tá? Súmula 219.
Não acharam? Provavelmente não tem, né? Ninguém respondeu. Então, a súmula 219, inciso 2, tá? Inciso 2. Ela diz que são devidos honorários advocatícios na ação rescisória. Dá para complementar aqui, mas na minha concepção, o artigo 791A da CLT basta. A Ariana só colocou ele, né? O índice remissivo de vocês. Só tem ele, eu não encontrei. Então, basta ele mesmo, tá? Artigo 791A. Serão devidos honorários advocatícios ou comerciais na ação rescisória. Pronto, é isso, tá? Vamos para a próxima questão. Deixa eu salvar isso aqui. Vamos lá, questão 87. Um tribunal regional do trabalho, por maioria de votos, TRT, manteve a condenação de uma empresa ao adicional de insalubridade e periculosidade. Pessoal, vamos analisar isso aqui, porque essa semana nós vamos estudar essa peça, tá? É permitido pela lei, a CLT, lei federal, né? Acumulação de pagamentos de adicional de insalubridade e periculosidade? Não. Não. Não é permitido. Então, se o TRT, julgando, né, ele manteve uma sentença, ele manteve aí a condenação da empresa nos dois adicionais, está violando a lei federal, certo? Está violando a lei federal. Do acórdão do TRT, cabe recurso de revista. Do acórdão do TRT, cabe recurso de revista para o TST, para uma das turmas do TST. Só que esse recurso de revista seria por violação à lei federal, porque a lei federal, a CLT, diz que não pode acumular adicional de insalubridade e periculosidade. Ou é um ou é outro, geralmente o mais benéfico. Certo? Então, olha só. Tal qual foi requerido e deferido em primeiro grau. Ou seja, foi deferido em primeiro grau, ele manteve a sentença, tá? Qual é a medida? Letra A. Qual é a medida judicial a ser interposta? Ele já dá até o verbo. Interposta nessa situação, pessoal. É o recurso de Revista. De revista, tá? Bom, recurso de revista. Agora, é um recurso de revista por violação à lei federal. Vamos achar o artigo do recurso de revista primeiro e depois a gente vai ver qual é o inciso, ou se tem a linha, ou se tem parágrafo que fala de violação à lei federal. Qual é o artigo principal do recurso de revista? 896. 896, isso. Artigo 896 da CLT. Vê aí qual é a fundamentação principal para violação à lei federal. Vê aí. Ele tem várias alíneas, né? Parágrafos. Eu abriria no 896 e veria se é a linha A, B, C, ou parágrafo, um parágrafo. A linha C diz, proferidas por violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. A C. É a C, então, né? Isso. Artigo 896, a linha C. A medida judicial a ser interposta é o recurso de revista por violação à lei federal. Recurso de revista. Nunca colocar só 896, tá? Sempre especificar.
porque ele precisa, é um recurso que precisa disso. Tanto que na aula que eu falei para vocês de recurso de fundamentação vinculada, eu coloquei ele como um dos recursos. Por quê? Nós precisamos justificar. Recurso de revista, aqui nesse caso, é por violação à súmula ou por violação à OJ. Tem que justificar no caso dele, tá? Então, a medida aí é o recurso de revista, certo? Letra B, vamos lá. Informe qual é a tese jurídica que você, como advogado da empresa, sustentaria, né? Bom, a tese jurídica é a impossibilidade de acumular o adicional de periculosidade e de insalubridade, não é isso? Qual é o artigo? 3, parágrafo 2º. Isso. Artigo 193, parágrafo 2º da CLT. A tese jurídica a ser sustentada é a impossibilidade pela lei da acumulação dos dois adicionais, de insalubridade e periculosidade. Ok? Nos termos do artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Cadê a Mel? Vem cá, Mel, deixa eu te apresentar aqui. Vem cá. Deixa eu apresentar para vocês a minha irmãzinha. Vem cá, Melzinha. A minha velhinha, gente, ó. Dá oi, Mel, para eles. Oi, Mel. Olha, Mel, estão falando contigo, Mel. Olha aqui outra Mel, professor. Deixa eu abrir a câmera, aqui tem outra Mel. Ela não Minha câmera suporta quer dizer- ficar na frente da câmera, sabia? Olha aqui a outra Mel, professor. Oh, Também tem meu uma. Deus do céu. Igualzinha a minha, só que eu tô amarela, né? É. É minha A minha é parceirinha. marronzinha. Ela tá aqui do meu lado, deitada aqui, só ouvindo a aula. A minha também fica assim, fica do lado. Fica em cima da mesa. Elas são companheiras, né? Demais, Demais. principalmente a cadela mesmo, né? Mais do que elas são muito companheiras, elas são muito dóceis. Ela é braba com o povo de fora, assim. Ela é muito, assim, dócil com a gente aqui dentro de casa, sabe? Muito chamegosa, muito grudenta, sabe? Ela é A minha é assim. ciumenta. Tem Ela é ciúme de mim. ciumenta, isso. Eu tenho um, professor, o Book, já está velho, 12 anos, mas é chato, não gosta nem de carinho. Até quando tenta carregar ele, quer morder a gente. Ah, é? Não gosta de carinho, é? Você tenta fazer carinho dele, ele sai de perto da gente, não gosta. Ele deita do teu lado, tu quer fazer carinho nele, ele levanta e vai embora. E se tu quiser agarrar ele para levantar, ele quer te morder. É mole depois de velho. Ainda tem dente. E tá ranzinza, né? A minha também tá velhinha, tá com 14 anos. É, meu amigo. O cachorro vive muito pouco, né? E a gente se apega tanto, né? E eles vivem pouco, né? Semana passada, eu perdi uma gatinha que nós tínhamos lá em casa. Ela operou pedra na bexiga dela. Fez a cirurgia lá. E aí foi para casa recuperar, começou a passar mal. Só que o veterinário que atendeu ele na clínica, ele foi negligente. Ele, na sexta-feira mesmo, ele não mandou levar só segunda-feira para lá e tal. Quando eu levei segunda-feira, não teve mais jeito. Ela faleceu. Poxa vida. Ele foi negligente mesmo, né? Foi porque até aquela clínica brilhante no Eldorado, o dono da clínica, a esposa dele também, ela ficou revoltada com ele. Ela falou na hora que ele realmente tinha que ter chamado na sexta-feira mesmo, quando ela começou a apresentar problema pós-operatório, era para ele ter chamado lá, não mandado levar só segunda-feira. Aí não deu tempo. É complicado, né? Enfim, vamos aqui finalizar com mais uma questão e a gente volta no. Já está acabando o tempo, né? Vamos para 88. Em determinada empresa que explora atividade não essencial para a sociedade, houve greve, deflagração de greve.
porque os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho, além de reajuste salarial. Tá? Bom, aqui já foi muito claro com vocês. A gente tem que pegar os detalhes da questão, não pode deixar passar batido. Não deixem o nervosismo da hora da prova. A questão está dando detalhes para a gente. Cegar vocês a ponto de vocês não verem os detalhes da questão, porque aqui está entregando que não é uma atividade essencial, tá? Para a sociedade. Letra A. Informe o que acontecerá de imediato com o pagamento dos salários dos empregados. Pessoal, os empregados que aderirem à greve, tá? Claro que a palavra-chave aqui é greve. Os empregados que aderirem à greve, eles não podem ser demitidos durante a greve, salvo, claro, se cometerem alguma falta grave, eles, né, não for uma greve pacífica, eles começarem a quebrar tudo, é outra coisa. Mas eles não podem ser demitidos. Mas o contrato de trabalho deles fica suspenso, ou seja, eles não estão trabalhando, o empregador também não vai pagar salário e não vai contar como tempo de serviço, ok? Eles têm direito da greve, mas o empregador também não vai pagar salário se eles não estão trabalhando, certo? Então, o contrato de trabalho de quem aderir à greve fica suspenso. Suspenso, não paga salário, não conta como tempo de serviço. Eu vou em greve para achar isso, né? Greve. Vocês vão achar aí a lei 7.783 de 89. Acharam? Aí vocês abrem nela, vê qual é o artigo que fala da suspensão dos contratos de trabalho. Qual é? É o artigo 7º. 7. Os contratos ficarão suspensos. Aqui está perguntando com pagamento de salários, né? Portanto, não haverá pagamento de salários. Ok? Nos termos do artigo 7 da lei, é o 7 caput mesmo? Sim. 7783 de 89. Pronto, é isso, tá? Não haverá pagamento de salários porque o contrato ficará suspenso, né? Artigo 7 da lei. Letra B. Se a paralisação fosse oriunda de um lockout, aí já é culpa do empregador, certo? Aí, lockout. Eu não tem essa palavra no índice remissivo, lockout, gente? Vê aí. Se a paralisação fosse oriunda de um lockout, informe. Eu acho que se não tiver essa palavra, deve ter em greve mesmo. Informe o que aconteceria com o salário dos empregados. Bom, nesse caso, por ser culpa do empregador, a paralisação da empresa. Tem lockout. Tem lockout? Tem lockout. Greve do empregador. Proibido. Por ser culpa dele, os salários têm que continuar a ser pagos. Ele vai continuar pagando os salários. Qual é a fundamentação? Acharam aí? É o artigo 17 da lei. O que ele diz? Lê pra gente aí, por favor. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicação dos respectivos empregados. Uhum. O que mais? É só o caput e o parágrafo único dele. A prática proferida no caput assegura aos trabalhadores o direito à recepção dos salários durante o período de paralisação. Então, é o caput e parágrafo único desse artigo, né?
caput e parágrafo único do artigo 17 da Lei 7783 da greve de 89, porque é culpa do empregador, então, nesse caso, os salários continuarão a ser pagos. Tem mais alguma fundamentação para lockout aí ou não? Não, no índice não tem, não. Tá, é porque tem um artigo 722, 722, parágrafo 3º. 722 da CLT, parágrafo 3º. Tá? Façam remissão, então, ao lado, né? Façam remissão desse artigo. Artigo 722, parágrafo 3º da CLT. Os salários continuarão a ser pagos nesse caso, ok? Muito bem, pessoal. Já está acabando o nosso tempo dessa chamada. Vou mandar outro lá para vocês no grupo, já outro link já, tá? Aguardem lá.